Abril de 2020 foi uma loucura. É que você sentiu o pânico? O que você pensou no pânico? Lembra do meu nicho? Lembro. Nossa, milhas aéreas! Queria dar as boas-vindas ao Ezequiel. Tudo bom, Ezequiel? Tudo jóia, Érico? Prazer estar aqui. Obrigado. E vamos lá, espero aí. Você tá falando de onde? Não precisa nem abrir a boca, né? Não, nu! Nu! É engraçado que ao mesmo tempo que eu sei que você é de Minas pelo jeito de falar no nu, nossa senhora, parece que tem uma caneca do São Paulo ali atrás. Você é São Paulino? Não, aquela ali é de pai. Eu sou cruzeirense. Tenho sofrido Ah. bastante, diga-se de passagem. O mineiro São Paulino ia ser diferente, ia ser o primeiro que eu tinha encontrado. Mas enfim, Cruzeirense sim, tá complicada a história, né? Tá Tá, complicado. Não você, vamos tá, falar de. Não viemos aqui para falar de futebol, né? você tá fazendo a vida dos atleticanos boa, né? Nunca eles se sentiram tão bem assim. Mas ó, não viemos aqui falar de futebol, viemos aqui de falar de 6 em 7. Então eu queria começar essa live, essa entrevista, perguntando o que eu sempre pergunto, que eu sempre tenho curiosidade. E o que eu tenho sempre curiosidade é: como é que você se deparou comigo? Como é que você se deparou com o meu conteúdo? Cara, eu não me lembro a data em si. Não briga comigo, não, tá? Vou te pedir para não brigar comigo, não. Vou fazer um esforço aqui para não brigar com você. Mas eu te conheço, acho que por meados de 2015 e 2016. Aham. Apareceu um vídeo seu para mim no YouTube, você, a Ju e o Noah em um trem. Nossa, aquele vídeo lá em Londres, se não me engano. Lá no Reino Cara, Unido, né? isso, isso. Uau, e aí? Tem basta. Isso era 2015, 16 mesmo, não era? Não sei, É, acho que não sei se 2015, você estava morando 16 na mesmo. Espanha, cara. Não sei, era por aí. É, tem que ver aquele vídeo, onde é que eu tava morando, né? Você Mas já acredita que enfim, eu já procurei esse vídeo? Depois eu vou rever esse vídeo de novo, tá? total. Tô com ele no trem. O que será que eu tô falando naquele vídeo, hein? Eu lembro do dia que eu gravei ele. É mesmo? Eu lembro, sério. Eu não sei se É, você já tinha começado aquela loucura sua de fazer 365 vídeos por dia, daquele desafio que você fazia. Era uma vez 365 vídeos por dia, não, 365 vídeos por ano. É por ano, diferente. Não, por não deixa ano. de ser ruim, não. Ah, É. Aí eu vi você falando essa história, né? Você está falando muito, se eu não me engano, sobre liberdade. Eu estava num momento da minha vida em que eu estava buscando por liberdade, sabe? E veio essa história do 6 em 7, né? O 6 em 7, o 6 em 7, isso em 2015. Nós estamos falando de 5 anos atrás, né? Por isso que eu tô te falando total. para não brigar comigo. Mas enfim, eu lembro de falar alguma coisa de liberdade sim naquele vídeo. Nossa, eu tenho uma curiosidade de saber o que eu tinha falado. Inclusive é interessante que se você estiver certo em 2015, 2016, isso faz 4 anos. Eu tô começando a ter uma máquina do tempo de mim mesmo, né? Eu tô começando a ver o que eu falava 4 anos atrás, né? Daqui a pouco eu vou ter uma máquina do tempo de o que eu falava 10 anos atrás. E aí, né? E de repente, se eu continuar nessa, 20. Mas enfim, aquilo falou para você então. Falou, foi para mim, né? A minha família, né? A minha namorada, ela engravidou sem que nós nos planejássemos para isso. E nós tivemos o nosso filho. Meu filho nasceu em 2015. Já foi 2015, porque o Enzo já tinha nascido, né? Só que eu não tinha liberdade, né? E eu era professor universitário. Eu sou formado em sistemas de informação, quase a mesma área que a sua, né? Total. E eu sou aqui do Vale do Aço, eu sou da Grande Coronel Fabriciana, aqui em Minas. Uhum. E eu precisava, cara, eu precisava de ter alguma coisa diferente daquilo que eu tinha naquela época. A carreira como professor, ela é muito boa. Eu uso, o meu Instagram é Prof. Ezequiel ainda por causa do professor. Fui professor universitário por 10 anos. E nesse período todo, eu sempre vi a carreira como professor algo que eu faria a vida inteira. Achava que seria na universidade. Mas quando o Enzo nasceu, algumas coisas elas mudaram nas percepções que eu tinha, sabe?
Dentre elas de que eu não estava em casa à noite. Eu Porque dava você estava aula dando aula, à né? noite, toda noite, né? Então, assim, eu não podia, por exemplo, ir numa festa de aniversário que acontecia durante a semana. Eu não poderia, por exemplo, ir numa festinha de escola do Enzo, alguma coroação, alguma coisa. Isso começou a me incomodar profundamente, sabe? Então veio a busca, eu comecei a pensar em o que fazer diferente, porque eu sabia que enquanto eu fosse professor, eu teria que. Essa seria a minha vida, né? E para professor universitário existem dois caminhos: fazer mestrado e doutorado, para depois fazer um concurso também, que eu sei que você gosta de um concurso. E Ó, você falou pra eu não brigar com você, agora você tá cutucando a onça. E aí, eu tinha que escolher isso. Eu poderia seguir. Para seguir a carreira acadêmica da forma que eu queria, eu teria que fazer mestrado e doutorado. Ou eu mudava de profissão. Das duas, uma, né? Então eu te conheci nesse intervalo, finalizando o meu mestrado, eu estava acabando de finalizar o meu mestrado e dando pontapés ali para começar um doutorado. Eu te conheci no meio disso, né? Vamos lá. E aí e foi com esse vídeo mesmo, foi um vídeo mesmo que apareceu e que fez você, vamos dizer assim, consumir mais? Foi isso mesmo? Você falou assim, ó, que vídeo interessante, deixa eu ver como é que é. Entrou no canal. Foi. Hum, Mas assim, hoje, até hoje, assim, quando eu paro às vezes para alguém me perguntar o que que eu faço, as pessoas eu não sei explicar direito o que que eu faço ainda para as pessoas, não, né? E aí o que que acontece? Às vezes até hoje, quando eu falo de você, algumas pessoas ainda não te conhecem. hum. Mas a grande parte já conhece. Mas imagina 5 anos atrás. Nossa, hein? Ia ser muito difícil. Cara, eu Eu- lembro de eu ter falado com alguém que eu ia falar assim, olha, eu vou fazer um negócio que chama 6 em 7. Mas riram da minha cara, hein, Érico? Nossa, cara. 100 mil reais em 7 dias na cara, né? Então, Meu assim, Deus. eu confesso que eu tive uma dificuldade muito grande de ter pessoas ao meu redor que me apoiassem. Muita dificuldade É, das pessoas acreditarem, das pessoas entenderem o que que seria aquilo. Eu confesso que eu vi potencial, assim, um potencial muito legal, uma coisa que era tangível de fazer. Eu tinha aquela coisa assim, será que eu dou conta, né? Hoje eu enxergo, eu vejo você falando, eu me identifico com muitas coisas, como do tipo, quando você fala que você confia mais na gente que em nós mesmos, né? será que eu dou E conta, né? será que eu dou conta? Para mim isso era muito visível na época. E sozinho, eu não tinha ninguém para conversar, para falar disso. Com quem eu Não. falasse disso, Te achavam de louco. Meu Deus, 100 mil louco. reais em 7 dias. É o Pirâmide, doido. É falcatrua. o doido. É o É o doido. doido. Logo você, Ezequiel, que dá aula em universidade, logo você que está tão esclarecido, você vai acreditar nesse tipo de coisa? Logo você que é tão esclarecido. Quanto eu não já escutei se é tão esclarecido. Engraçado, né? Mas e aí, como é que foi lutar contra essa maré? Lutar, não nadar contra essa maré. Porque é uma correnteza, né? Que te levava para fora de seguir essa trajetória de um 6 Como é que Cara, foi tem, isso? tem algumas nuances, algumas partes da história que elas são chegam a ser engraçadas para não dizer outra coisa, sabe? Hum, Quando eu ainda duvidava eu falei assim, eu vou conversar com esse cara. com esse Quero cara ver esse quem? cara. Você, ué. Nossa, que massa. E aí? Você disse, olha, vou conversar com esse cara. Esse cara vai ter que falar da minha frente que esse trem é possível. Eu vou falar, gente, eu conversei com o homem existe. Dá pra acreditar. E aí, cara, teve um fire aqui em BH. Nossa. Cara, teve vários, né? Inclusive, né? Teve um dos fáceis, que foi, deve ter sido em 2017. Ou foi, não, foi 2016 ou 2015 mesmo, que Você foi. lembra onde foi? Foi no Palácio das Artes. Eu vou te contar detalhes Já foi no sórdidos dessa Palácio das história. Artes. Então conte. Teve palestra muito massa lá. Teve palestra do Neil Patel, do Casey. Ah, é, lembro. Teve muita palestra. E aí, cara, eu falei assim, eu tava decidida a conversar com você. Eu falei assim, eu não vou embora desse lugar aqui Sem sem falar conversar com o com esse Érico. cara.
Vou ter que falar, vou desafiar ele. Ah, E aí, rapaz, fui eu pro Fire, fui lá, cheguei lá, mas eu nem imaginava que o evento era daquela proporção, Érico. Não grande pra imaginava. caramba. Eu fui por sua causa, eu fui por sua causa. Eu queria ver a sua palestra, queria talvez conversar, e eu nem sabia também que você seria tão requisitado como você já era na época. Nossa. Eu tive que me contentar com outra coisa, mas eu consegui indiretamente. Diga. Cheguei lá, rapaz, e estava lá no palco, o pessoal te entrevistando e tal, eu estava na beiradinha, e eu estava assim, esticando a minha mão assim, vem cá, me fala comigo, me fala. Era você! Não, brincadeira, brincadeira. Era você, então, aquele cara maluco na beira. Eu não lembro, desculpa, eu tô só brincando. Aí, bicho, eu vi um cara com a camisa verde do seu lado, estava só do seu lado. Aí eu fui e falei assim, esse cara deve ser da equipe dele, alguma coisa, eu vou chamar ele para conversar e vou perguntar para ele se esse negócio funciona mesmo. Ah, Chamei o cara, veio todo simpático, não muito bonito, mas muito simpático. Desceu e ah, falou comigo assim, não, rapaz, eu tava querendo levar uma palavrinha com ele, não, pode falar comigo? Não, mas eu quero falar com ele, você trabalha para ele alguma coisa? Não, eu sou irmão dele, eu sou o Hugo Rocha. Ai, cara, daí a aparência meio. Você falou com o meu irmão Hugo Rocha. Conversei muito com o Hugo lá, tem uma foto com ele, tem uma foto com ele guardada aqui. nossa. Falei que quando eu encontrar com ele pessoalmente, uma oportunidade, eu vou imprimir essa foto e vou dar para ele, porque eu guardo com muito Ah, carinho desse Eu momento. tô imaginando um dia entrando na casa do Hugo Rocha, tá construindo a casa agora, né? Entrando lá, aí tem aqui, olha, essa aqui é a foto do meu filho, essa aqui é a foto com o Ezequiel. Ezequiel me deu de presente, deixa eu colocar aqui na minha casa a foto com o Ezequiel. Aquele figura que me chamou no meio do palco. Tô vendo ele pendurar essa foto na parede. Brincadeira, brincadeira. Mas enfim, você falou com ele e falar com ele foi bom, foi ruim? Te ajudou, não te ajudou? O que foi aquilo? Cara, foi muito bom porque aquela percepção que aquilo que eu tinha, que talvez ainda surgia na minha cabeça, que será que isso é verdade? Será que não é? Para mim o evento foi muito bom, sabe, Érico? Você viu de Eu vi verdade lá, vi de que eu, verdade lá que era e tal. que eu Ganhei um existia. livro. Tem só mais uma parte engraçada dessa história, que ela é Ah, legal também. A gente ganhou um livro nesse evento do Alan Pace. que legal. E eu vi ele. Cara, na hora que eu vi, ele falou assim: é o cara do livro, eu vou pedir um autógrafo para ele. Que Aí eu vi um massa. cara meio baixinho lá, falei, parei, o cara, aí, pelo amor de Deus, véio, me tira uma foto com esse cara aqui que eu tenho que tirar. Eu tava doido, né? Tira a foto. Ah, Sabe quem que era esse cara? que era baixinho? Peraí. Baixinho tinha que ser o Samuel Pereira. Não, não era Não. Samuel, não. É o Vitor Não, não sei Damasio. se não, mas Jerônimo Temer. Nossa senhora, pô, você tem cara mais baixinho que o Jerônimo, cara. Pô, que isso? Porra, o Jerônimo Temer tirou uma foto Tirou sua, uma cara. foto minha com o Alan Pace. Nossa senhora. E eu nem aproveitei para pedir um autógrafo para ele também, mas enfim, foi esse todo Se bobear, o próprio o Jerônimo tava no contexto. livro que você tem, né? Daquele do Alan, né? Tava. Você também Tá, escreve um eu capítulo nele, é um também. livro muito legal, Negócios Digitais. Tenho ele aqui Né? também na minha estante até hoje, Tá. autografado por ele. Que massa, cara. Bom, esse negócio de evento, hoje em dia não tem mais isso. Esse ano não tá tendo isso, né? Mas o fato de se encontrar essas pessoas te dava, saber que elas existem, te dava uma certa segurança, é isso? Um sentimento melhor? Me deu um sentimento melhor, mas ao mesmo tempo, Érico, eu não tive apoio demais. Eu fui sozinho no evento. Hum. Saí aqui do leste aqui e fui sozinho. Até tentei chamar algumas pessoas para ir comigo, mas ninguém deu confiança para mim no evento, não. Então eu fui sozinho. Engraçado, né? O ambiente acadêmico é um ambiente muito. Não deveria ser, né? Mas é muito tradicional. É muito tradicional, né? Porque a educação devia ser uma coisa mais experimentativa. Não sei se devia ser, não, mas eu acho que você tem razão. É muito. O ambiente acadêmico é um dos ambientes. Tende a ser muito tradicional. Pouco empreendedor também, né? Não é um.
Então deve ser poucas pessoas que... Não é pouco, pelo menos o que eu conhecia não tinha. Era acadêmico, não era empreendedor. São duas disciplinas diferentes, né? Dito tudo bem. E aí, cara, você ainda tá contra a maré. Tá sozinho ali no barco, tirando foto com o Alan, usando o Jerônimo de fotógrafo. Aqui Tem foto do ClickPage também aqui. Então, enfim, foi um Olha, evento massa. Foi muito massa, assim, para mim. certo. Mas teve essa questão. Eu voltei para casa e, assim, aquela energia toda que eu tive lá no evento, eu não... Sozinho eu não consegui, eu não tive força suficiente para tocar aquilo, tocar aquela ideia, aquela vontade. Só a vontade, ela não foi, assim... Ela era muito importante, mas não foi suficiente para eu conseguir, nos próximos anos, aplicar aquilo de alguma eu costumo dizer que existe uma maioria magnética. Chama maioria magnética, ou prova social, né? O que é maioria magnética? Se você está entre pessoas que estão no meio acadêmico, a maioria magnética vai tentar te puxar para o meio acadêmico. E se você quer ir para o empreendedorismo e está nesse ambiente, você tem que ter 3, 4, 5 vezes mais força para sair. Agora, se os seus colegas são empreendedores, para você ser professor é muito difícil, porque a maioria magnética, ela é magnética. Tem uma não é que magnética não quer dizer uma certeza, mas a maioria é magnética. Rola a maioria. Então, a maioria ao seu redor era magnética contra, né, no movimento não de empreendedorismo, quiçá que um empreendedorismo mais inovador ainda, que é o empreendedorismo digital. Porque você sabe que dentro do empreendedorismo ainda existe, muitas pessoas tinham um preconceito com o digital. Esses caras aí estão brincando de internet, estão brincando de fazer PDF, isso é um esqueminha. Então, a maioria magnética do convencional demorou um tempo. E agora, com a pandemia, com essa crise que a gente está vivendo, tá todo mundo agora no digital. Não, o digital é legal. Mas antigamente não era legal assim. Eu falava com um amigo meu empresário, ele achava muito estranho. Hoje em dia ele já saca. Falou, Érico, você conhece alguém bom disso aí para trabalhar para mim? Alguma coisa assim. É diferente o papo. Não, e teve um outro detalhe sórdido ainda nessa história. Sórdido no bom sentido. Eu ganhei, eu me candidatei, eu não esperava ganhar, mas eu ganhei uma bolsa de doutorado para os próximos 4 anos. Nossa, quer dizer que você... e de quem que era? CNPq? FAPESP? CNPq. CNPq. E não é fácil, porque essas paradas é concorrida pra caramba. Não, é tipo assim, para quem tá na área acadêmica, o pessoal que tá acompanhando aí, talvez entenda ou conheça alguém, cara, é tipo assim... Louco. 100%, Érico, de grato fazer numa faculdade particular. Nossa. E aí? E aí eu fiquei entre a cruz e a espada. Mas eu cogitei, eu falei assim, eu não vou fazer esse negócio, vou trabalhar com as ideias que eu tenho de marketing, mas... Maioria magnética te puxou. E aí ela te puxou, te sugou, e foi lá você, imagina, pro doutorado, né? Fui pro doutorado. E o doutorado, ele era em Belo Horizonte. E eu viajei pelos próximos 4 anos, toda semana, indo e voltando para Belo Horizonte. Para quem conhece Minas, talvez... Acho que a sua cunhada é de Minas, não é? Não, minha família inteira é de Minas, né? Tem alguém que não estão em Minas, mas é todo mundo de Minas. Às vezes está em Belo Horizonte, Divinópolis, Tapicerica, fica nesse triângulo aí. Entendi. Aqui tem a tal da 381, não sei se você ouviu falar, uma BR que tem aqui, de Belo Horizonte para o leste de Minas. Não sei. Eles chamam ela de BR da morte. Então você já entende, dá para você entender o que eu passei pelos próximos anos aí, né? Fazendo doutorado toda semana com Enzo pequeno, Mariana pequena, trabalhando de noite na faculdade, trabalhando sábado. Sabe o que é uma coisa muito louca de BH? Eu falo de Belo Horizonte em si. Você viaja, para quem viaja de Brasília ou de algum outro lugar, São Paulo para BH, você tem 2 viagens. Uma viagem até Confins, depois uma viagem mais longa, você pegar um carro até BH, né? Geralmente, não é incomum da viagem do aeroporto para a cidade ser bem mais... Eu lembro que quando eu fui fazer o FIRE, a gente fala assim, seguinte, meu avião é às 8 da noite, deixa eu acordar às 5 da manhã e começar o trajeto, porque, meu Deus, às vezes para, às vezes não para, né? E todo lugar, sim, é intenso. Então, se você está viajando todo dia... Eu não sei se você pega esse mesmo trajeto, deve ser uma loucura mesmo. Era toda semana. Eu ia segunda, eu ficava fora de casa. Segunda, terça e quarta. Quarta eu voltava para o Vale do Aço. E aí, quando eu chegava aqui, mas eu já chegava na hora de dar aula na faculdade.
Então eu Entendi. já chegava aqui, era umas 4 a 5 horas de Chegava. viagem toda semana, E aí, tava em você casa. terminou o doutorado? Ah, não vamos falar do doutorado, não. Vamos dar, vamos, a gente vai Não, chegar nós nesse, não né? viemos para falar aqui do doutorado. Não vamos falar do cruzeiro nem do doutorado. Mas enfim, quantos anos você passou nessa? 4 anos. Porque eu já Quatro tinha feito anos. 2 do mestrado. Certo. E aí, cara, você tá nisso, agora você tá virando um professor de carreira, né? Tá caminhando para isso. E quando é que a chave vira? Quando é que, apesar da Maria Magnética, apesar do doutorado, apesar de tudo, você resolve... O que aconteceu, pelo amor de Deus, para que você quebrasse esse ciclo? Final de 2018 para começo de 2019. Gente, Ezequiel é o tipo do cara que me dá um trabalho, viu? 4 anos, ó. 4 anos escutando meu conteúdo, tirou foto com meu irmão, usou o Jerônimo Temer de negócio e não comprou a fórmula, porque, rapaz, que esse é o cliente. Mas enfim, e aí, 2019, tô doido pra saber o que resolveu. 2019, um dos meus melhores amigos, meu irmão, que hoje é meu sócio e é o expert e é o lançador da turma, né, da dupla, né, Uhum. que nós somos uma dupla. Falou comigo, rapaz, que tinha conhecido uma pessoa que conhecia você e que lançava a esposa, que sabia, que conhecia de lançamentos e que o negócio era verdade, funcionava Ele mesmo. conhecia uma pessoa que tinha um cunhado, que tinha uma prima, que tinha um bisneto, que conhecia o Érico e sabia que dava verdade, que era verdade. Isso aí, isso Então, aí. basicamente, ele tinha uma inside information, uma informação de alguém que ele confiava, que lançava e que dava certo. É Que isso? dava certo. Eu falei, velho, o cara é de confiança. Eu falei assim, mas como assim? Eu tô falando tem uns 3 anos que esse negócio é de confiança, agora você vem me falar que precisou de outra pessoa te falar. Mas enfim, não vou brigar com o Guilherme. Um abraço pro Guilherme, pro feroz, o mais feroz do Brasil. Não foi conhecer ele ainda. E ele falou comigo isso. Hoje nós somos sócios, né? Bom, Mas ele ele fala isso pra vocês, vocês viram sócios assim de cara ou não? Deus está. Não, aí o que aconteceu? A gente tinha algumas ideias, né, dentro do que eu faço hoje, né? Dentro do meu nicho, eu já fazia muita coisa dentro do meu nicho. E a gente casou as duas coisas. A gente viu que quando ele falou isso, pelo que a gente já tinha de experiência dentro do que a gente ensina hoje, foi a chavinha, velho. Isso pode ser lançado. E o Isso que pode você ser ensina ensinado. hoje? Hoje eu ensino a pessoa. Ó, eu aprendi que a promessa tem que ser boa. É bom que você avalie a minha promessa. Eu acho que os seus resultados já avaliaram. Mas assim, hoje eu ensino as pessoas, eu ensino para as pessoas que é possível elas terem uma nova fonte de renda sem precisar trabalhar mais para isso, fazendo o que elas fazem no dia a dia. A promessa tá boa, quem não quer isso, né? Quem não quer? E qual veículo, assim, agora fora a promessa, qual veículo que você usa para isso? Eu uso milhas e cartão de crédito. Ah, garoto, Então então você você. otimiza o que ela já faz, que é gastar, acumular milhas e cartão de crédito para gerar uma renda extra. Olha que interessante. Então o Guilherme virou e falou assim, cara, conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que tem um irmão, tem uma cunhada que lançou e deu certo. Aqui, Ezequiel, porque lá em Minas eles não falam assim, Ezequiel, não, eles sempre começam a frase com aqui. Aí eles falam, aqui, Ezequiel, não é? Vocês não começam. Quando eu vou lá no Fire, aí o pessoal fala assim, eles não falam assim, Érico, tá na hora de você palestrar. Eles chegam assim, aqui, Érico, tá na hora. Tem um aqui, tem a intervenção do aqui. Mas enfim. E aí, como é que foi? Ele estava junto, ele era seu amigo, você foi a primeira pessoa que acreditou igual você, né? Agora que eu tô começando a sacar. Exatamente. Você definiu No... perfeitamente. Foi a primeira pessoa depois de 3 anos, né, 4 anos, que 4 acreditou na anos. mesma coisa que eu acreditava. Porque eu sempre tento conversar isso com as pessoas, sabe, Érico? Sim. Porque eu vi que aquilo para mim era um problema na época. E eu vi que, assim, um dos maiores erros que eu cometi na época foi, de repente, tentar mudar a cabeça das pessoas sozinho.
Eu sozinho com os meus argumentos, eu não conseguia mudar a cabeça das pessoas. É muito difícil. Eu tinha que fazer de alguma forma que elas te acompanhassem, que elas vissem você, que elas vivenciassem. Então eu tentava conversar disso o tempo inteiro. Então o Guilherme era a pessoa que sabia disso, sabia que eu estava ali sempre incomodado com a situação que eu estava. Posso te contar um segredo? Saber que nem eu, que sou eu, que já faço isso há um tempo, tento convencer as pessoas dos meus próprias coisas. Vou te dar um exemplo. Eu fui obturar um dente. Na verdade, fui consertar um dente. Na verdade, eu tenho uma mania de comer caneta. Eu sou um cara bem resolvido com isso. Eu como caneta mesmo. Botou caneta na minha frente, eu tenho até as minhas preferidas. Tem umas mais apetitosas que as outras. A minha esposa, recentemente, ela tá com vergonha de eu comer as canetas na frente da live e ela me deu uma de ferro. É a única que eu não como. Mas por causa da comida de caneta aí, eu estourei umas boas obturações. E eu fui obturar, não, obturar, inclusive tem que ir lá de novo amanhã, mas enfim. E aí, conversa vai, conversa vem, eu acho que a dentista, eu acabei falando alguma coisa, ela começou, não sei se ela começou a sacar quem eu era, ou se eu falei pra ela, mas o fato é que ela disse, é o cara da live, do marketing digital, alguma coisa assim. Aí, ela virou pra mim, acho que na última vez, nossa, você vai fazer um evento, né? Eu falei assim, por isso que eu tenho que obturar o dente. Inclusive amanhã eu vou obturar o dente, se eu tiver tomara que não vai rolar anestesia, mas enfim. E a gente tinha que fazer isso antes da Semana da Independência. Foi por isso. Porque eu tinha um evento. Qual que é? A Semana da Independência. Aí ela, sobre que evento? Nessa hora, quando eu falo sobre que evento eu sei que eu tenho meu portfólio de gatilhos mentais, né? De falar o que é, de deixar a pessoa curiosa, aquela coisa toda. Só que eu não faço isso. Eu não tento nem eu mesmo ao vivo fazer o processo, a fórmula, né? A fórmula ao vivo. Eu falo, acompanha lá. Porque se ela for acompanhar, se ela tomar essa atitude, ela vai acompanhar, ela vai começar a consumir o conteúdo e vai fazer. E ela vai se sentir motivada do mesmo jeito que você se sentiu. Porque todo conteúdo, esse, por exemplo, né, inclusive, ele é todo pensado para tal. Então tem todo o processo. Então, você que está assistindo e quer convencer alguém, pensa o seguinte, se nem o Érico, que é o Érico, usa a linguagem falada para convencer, imagina você, vai ser mais... Então o que você tem que fazer? Aí você fala assim, cara, assiste esse vídeo aqui e manda pelo WhatsApp da pessoa. Se ela não assistir, você não precisa nem começar a convencer, né? Então quer dizer que o gancho, nada, não está falando para ela no momento dela, né? Então, sabe-se lá se a minha dentista vai assistir ou não os vídeos. Mas ela tem meu Instagram, ela pode olhar ou não. E geralmente o que os seus amigos querem, o que eles querem? Eles querem que você explique sem ele ver o vídeo. Né? A maioria das pessoas querem também o abdominal, querem a barriga de tanquinho sem fazer o abdominal. Aí você simplesmente, quando ela fala assim, mas explica pra mim sem eu ver o vídeo, assim, cara, sinceramente, é muito difícil de explicar, vai lá e vê o vídeo. Ou, sinceramente, vai lá. Todas as vezes que eu tento explicar, demora mais, eu te confundo mais que não te confundo. Então faz o seguinte, vê o vídeo e depois me pergunta. Então assim, o vídeo geralmente tá lá. Mas eu entendo que você falou agora por isso que eu entendo que você falou, nem eu faço isso. Nem eu faço isso. Meus vídeos são melhores para envolver a pessoa na ideia do que eu mesmo. Dito, né? Mas e aí? Agora vocês estão juntos, vocês entram na fórmula já agora em 2019, é isso? Final de 2019. Outubro de 2019. Putz, grila, cara. É bem recente. Meu Deus, hein? E aí me conta a parada. Vocês entram na fórmula. Quem paga? Vocês racham? Como é que é? A gente, com o que a gente ensina, a gente já tinha dinheiro suficiente para pagar a fórmula. Garoto. Então você já estava ganhando renda extra, aí você pegou a renda extra que você estava ganhando, um montinho que você ganhou e investiu. Isso, a gente já estava definido a fazer isso, né, com o que a gente tinha. Aí o Guilherme, mais uma vez eu perdi a chance de conversar com você. Como né? assim? Uai, porque eu falei assim, olha, eu vou comprar. Eu falei que eu vou comprar esse negócio que agora eu vou conversar com ele. Conversei com o Hugo não sei quantos anos atrás, agora eu quero conversar com ele. Tirei foto, agora eu. Mas aí você fez a Masterclass em BH. Foi em outubro. Cara, pra quem não sabe o que é Masterclass, quando a gente não estava nos tempos de Covid,
eu fazia de vez em quando 6 masterclasses por ano, que é tipo passar um dia explicando o que era a fórmula para as pessoas. E eu fiz uma em BH, grande em BH, foi que 2.000 pessoas mais ou menos. Foi no, como é que chama? Expo Minas. Isso. Mas eu E não aí? fui. Ah, Eu não fui porque era aniversário do meu pai no final de semana. Aí, cara, eu não consegui ir, mas o Guilherme foi, o Guilherme foi e aí a gente entrou, a gente virou aluno da Fórmula. Lá vocês viraram, então. Ó, rendeu essa masterclass, hein? Rendeu. Mas e como é que foi a implementação da fórmula uma vez dentro da... Nisso, você já estava casado ou ainda estava de namorada? O quê? Com a minha esposa? É porque quando você conheceu a fórmula, você tinha uma namorada ou você já era casado? Não, era namorada, aí veio o Enzo, aí... Veio o Enzo, aí, não, nós somos casados. O Enzo total. agora, ele Então, já tá e com a, 4 anos. A sua... que louco, né? O Enzo é mais ou menos aí no tempo que você conheceu a fórmula. Mais ou menos. Dito tudo isso, deixa eu te perguntar, a sua esposa, o que ela pensava? Cara, a minha esposa, nossa senhora, ela vai brigar com você. Você quer que minha esposa brigue comigo, é? Não, fala só entre a gente aqui, ó. Não, só entre nós aqui, não sai daqui. Inclusive quando eu falo da minha esposa não assiste live nenhuma minha, não vê vídeo nenhum meu, não assiste Telegram nenhum meu. Só que, de vez em quando, eu menciono ela nos Telegram. E aí ela fala, o que você falou de mim? Eu falei, não sei. Procura aqui naqueles 1.000 vídeos ali, ó, que estão ali. Se você encontrar, eu fico doido pra ela assistir, me ouvir, sabe? Mas ela não ouve, não. Enfim, mas e aí? Fala aí, só entre a gente aqui, a sua esposa. Ela curtiu a ideia, não curtiu a ideia? Cara, ela foi muito indiferente. Assim, ela nem me desaprovava, quanto também não, assim, não era a maior das incentivadoras. Eu e o Guilherme fomos da raça mesmo, rapaz. entendi. Ela Da tava. raça mesmo. Então tá bom, você Mas entra na raça e como é que vai o processo? Agora que você já tá dentro, finalmente, emojizinho, né? Com a mãozinha assim, ó, aquele emoji, aleluia. e assim, o bicho estava pegando, porque eu ainda era professor, né? Eu já Hum, fazia os conteúdos na internet, a gente tinha resultado, mas ainda não tínhamos chegado 6 e perto 7. de 6 e 7. E assim, eu estava finalizando a parte do doutorado, eu estava trabalhando na universidade, eu não estava tendo tempo para ficar com a minha esposa, não estava tendo para ficar com meu filho, não consegui buscar meu filho na escola, não consegui fazer nada. Então, acho que em 2019 foi meio que um ano do basta disso. Com o Guilherme, quando o Guilherme, nós decidimos que iríamos fazer mesmo, aí ninguém nos parou no bom sentido, não, sabe? Hum, Então a gente sabe assim, Érico, que o 6 em 7 ele demanda resiliência da nossa parte, né? Então nós dois remamos muito contra a maré, Guilherme também trabalhava e tudo, e nós fomos no evento ao vivo. 678. Foi 678. 678 de dezembro. É um evento ao vivo anual para os alunos da Fórmula. Isso. E a diferença daquele evento em 2019 para o Fire 2016 é que eu não estava sozinho. É verdade. Você tinha alguém que não era louco sozinho, era um louco com um amigo. E aí aquela energia do evento também é uma energia muito bacana. O evento foi sensacional. Eu tenho aqui guardado comigo aqui tudo do evento. É Bíblia para mim aqui, ó, tudo que tenho. Anoto tudo, tem tudo. Tem coisas que você falou naquele evento que eu olho aqui no meu caderno até hoje e que, aplico, que ótimo. né? Vimos e saímos do evento. Eu lembro que no evento, agora eu não lembro qual dia, talvez você lembre, talvez não, mas você falou assim: olha, sai daqui com a data do lançamento. Sai Marca com a a data, data. marca a data, marca a data. É que nem Marca a casamento, né? Se data, marcar a data, marca não os. casa, né? Não casa. E marca os. E faz os. Faz as. A gente fez os temas, queria. Eu fiz o vídeo da minha história no aeroporto de São Paulo, pra você ter Que ideia. massa, cara. Você falou assim: Já ó, tava, primeira você coisa que você tava. tem que fazer. Primeira coisa que você tem que fazer é gravar o vídeo da sua história. Aí lá no aeroporto mesmo eu gravei o vídeo. Que massa. Esses são os melhores, inclusive, quando você grava assim, É. na hora. Aí eu contei toda essa história que eu te contei aqui, que eu era professor, tal, papapá. E Hum, marcamos o lançamento para janeiro, entre finalzinho de fevereiro, na verdade, né?
Foi o nosso Uhum. primeiro lançamento dentro do Fórmula. E aí, como é que foi? Cara, foi assim, foi um janeiro bem intenso pra gente, sabe? Tanto pra mim quanto pro Guilherme. Só eu e ele sabemos. Assim, a gente trabalhou muito, assim, e a gente tomou uma decisão no evento em São Paulo muito importante. Nós queimamos as nossas pontes em São Paulo. Uma... Você Eu saí da saiu da universidade universidade. e o Guilherme também saiu, trabalhava numa grande empresa de tecnologia também e saiu também da empresa. Então nós, Antes do lançamento. antes do lançamento, falou assim, ó, nós Esse é vamos o, dar o nosso. esse é o clássico queimar ponte de verdade. É. Porque foi aquilo tudo, Eric, que eu falo, né? O que eu costumo dizer e falo para quem estiver assistindo aí, é o que você fala, que você acredita mais na gente que a gente mesmo, isso é uma verdade muito, muito, muito clara, é claro como o dia hoje para mim, sabe? Então eu falei assim, eu não vou esperar mais 4 anos da minha vida para ver isso acontecer, não. O máximo que ia acontecer, eu ia voltar para casa da minha mãe e ficar na casa da minha mãe. Engraçado, né? Não que eu quisesse voltar para casa da minha mãe e ficar na casa da minha mãe, mas eu pensei, o que de pior pode acontecer comigo se eu fizer o que eu tenho que fazer, se eu fizer o que tem que ser feito? Então nós saímos de São Paulo decididos a fazer o que tinha que ser feito. E Hum. fizemos. Sem olhar, fizemos o que tinha, fizemos o que estava na fórmula, seguimos o que estava lá à risca, tentamos assim acertar o máximo que estava lá, fazer o que estava lá, passo a passo, assistindo E aí, coisa por cara, coisa, fizendo como é que coisa por coisa. foi o resultado desse primeiro lançamento? Foi o nosso primeiro, no primeiro lançamento nós fizemos 6 em 7. Uau! Quanto foi o faturamento? Eu notei os números aqui, eu vou tentar ser um pouco preciso, mas foi 123.497. E ó, gente, eu entrevistei várias pessoas aqui. Tem entrevistado, né? Você é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta pessoa que eu entrevisto. Entrevistei a Adriana, que demorou 3 lançamentos. Depois entrevistei a Patrícia, que demorou 15 lançamentos. Ó, 15 lançamentos. Depois o Felipe, que demorou 6. Depois a Amanda, que demorou eu esqueci de contar, mas ela demorou bastante. Né? E agora você, Ezequiel, que foi no primeiro lançamento. Engraçado que minha equipe ela não faz ela não vê isso, ela não conta os lançamentos para trazer aqui, não. Mas ó, 15, 6, 1, 6, 3 e tem a Amanda, dá mais ou menos 7 lançamentos. Então, geralmente, eu falo para vocês que estão escutando, mas eu vou fazer no primeiro lançamento. Tem algumas nuances que fazem com que esse tipo de resultado tenda vindo do Ezequiel. E uma nuance é que o cara e o parceiro dele queimaram a ponte. Eles atravessaram, entraram na ilha né, dessa batalha, queimaram a ponte e foram lutar com o exército. Não tinha recuo, né? Eu sei que o recuo é talvez morar com a sua mãe, mas por si só esse não é um recuo muito agradável de se acontecer. Então, a gente está falando que... Por que isso aconteceu com ele? Geralmente ele colocou o dele na reta muito forte, então o nível de atenção, o nível de revisão de uma pessoa que queima a ponte é brutal. Tô falando para você queimar a ponte, que tá me assistindo? Não. Mas eu tô falando que se você correr é uma coisa, se você correr com um Doberman atrás é outra. Né? Eu entendo muito bem isso. Então logo de cara veio o 6 em 7. E aí, cara, como é que você comemorou esse 6 em 7? Foi o que você esperava? Como é que foi? Como é que foi isso? Porque, posso te perguntar quanto você ganhava como professor universitário? Ganhava, como eu tinha que ficar parte da minha semana estudando, eu abdicava também de parte do meu salário. Então eu ganhava R$ 3.000. R$ 3.000. E a gente está falando de um faturamento bruto, e é bruto mesmo, tem várias coisas, mas assim, mais fácil de fazer conta, de R$ 123.000 em 7 dias consecutivos. A gente está falando de um grande salto, né? Nossa, Total, sem pegar BR, sem pegar BR. sem passar a noite. Sem passar a noite fora de casa. Eu sei pegar BR para fazer isso, né? Pra ganhar. Mas e aí, como é que foi isso? Como é que vocês comemoraram? Nós cortamos a nossa pulseira, né? Nós saímos do evento com a Cara, pulseira. quase que eu morro do coração aqui. Nós cortamos os nossos... Pulseira, galera. Pulseira. Fala essa história dessa pulseira aí. A pulseira, né? Nós saímos lá do evento.
Ô, Érico, eu vou te mostrar o vídeo ainda, cara. Cara, quero ver esse vídeo. Mostra pra equipe. Tem que pegar esse vídeo, cara. Peguei o Que vídeo tem? lá. Peguei o vídeo lá, velho. Saí do evento, eu tava doidão no evento lá, sabe? Empolgadão e tal. Peguei o telefone e falei, velho, mas nós vamos voltar nesse negócio aqui, nós vamos fazer o 6 e 7. Que a cara do Guilherme, assim, desconfiando, assim, e tal. Ano que vem nós vamos voltar com o quê aqui? Com o quê? 7 em 12? Comprometimento. 7 em 12. E foi. Tem um vídeo registrando esse momento. É o momento Na da verdade, promessa, né? Na verdade, eu falei que da a gente ia declaração, fazer. né? Na verdade, eu falei que a gente ia fazer um 6 em 7, mas eu falei que ia fazer um 7 em 12. Aí o Guilherme assustou na hora, assim. 7 em 12, para quem não sabe, é 7 dígitos, R$1 milhão em 12 meses, né? É uma faixa marrom de terceiro grau. Mas e aí? Vocês ficaram boladão, foram pro próximo lançamento ou pararam por aí? Cara, aí a gente foi, né, falando assim, olha, a gente viu assim que a gente acertou, né? Não resta dúvida, comemoramos muito, curtimos muito, mas a partir dali também a gente já começou a criar a nossa empresa hoje, né? Então, assim, eu comecei, assim, já não, a gente precisava formalizar tudo, né? Nos planejar para o que viria para o ano, né? Claro. E nós planejamos fazer a quantidade de lançamentos para o ano. Fizemos um segundo lançamento, que já foi em abril, tá? Investimos bem mais, nós empolgamos e dobramos o investimento até. Até porque o 123 dava investimento, dava lastro para vocês, né? Eles deram um montinho montão, né? Você Montinho fala montão. muito, um montinho montão. Fomos no montinho montão. E fizemos um segundo lançamento que foi 165 mil. Cara, 165.989. Eu não sei que parte de abril que você pegou, tá? Mas abril 2020 foi uma loucura. Eu lembro que eu também lancei em abril, não sei se a gente lançou junto exato, né? Se o nosso lançamento estava mais sincronizado ou não, às vezes tá, às vezes não. Mas, cara, em abril é o ápice do pânico. Pra mim, tá? Era quando as escolas pararam, a gente não sabia se as pessoas iam morrer no meio da rua por falta de ventilador. Era que a galera começou a estocar álcool gel, pelo menos a galera que eu conhecia. Eu lembro do Granville. Conhece o Granville, né? Conheço. O Granville liga pra gente e fala assim, Érico, por via das dúvidas, vai lá e compra 3 semanas de mantimento na sua casa. Porque se parar a logística, o bicho vai pegar. E eu falo pra Juliana e falo assim, Juliana, compra 3 Granville. Quem não conhece o Granville, depois entra lá no Instagram dele, Larry Granville, é um figura. Tudo que o Granville, minha esposa obedece mais o Granville do que a mim. Ela falou assim, cara, Érico, não vou. Não, o Granville falou, beleza, vai. O Granville falou. E um dia eu chego em casa, eu vou trabalhar, ainda não sei se eu ainda estava indo pro escritório, não estava nesse nível ainda, de todo mundo do escritório fora, né? Hoje tá, mas na época não. E aí eu volto, tem caixas e caixas na porta da minha casa. Eu olho, eu nunca vi tanto feijão, tanto macarrão, tanta... Cara, manteiga. Minha esposa falou assim, de manteiga, sem manteiga a gente não vive. Nossa, manteiga e tal. Eu falei assim, Juliana, que é isso? É muita coisa. Ela falou assim, você não falou pra eu comprar 3 meses de mantimento? Eu falei assim, semanas, mulher, semanas. Mas eu falo isso porque esse era o pânico, isso que a gente vivia em abril. Ninguém sabia o que ia acontecer. E, inclusive, até hoje, a gente ficou sem funcionário aqui, sem ajuda, por uns bons 3, 4 meses. Agora tá voltando de leve. Bem de leve. Enfim, a gente tava bem... Mas, enfim, dito tudo isso, cada uma que vem leva 1 quilo de arroz para casa, porque a gente não come isso, entendeu? O piscineiro vem e leva mantimento para casa, o jardineiro vai, espera aí um pouquinho, toma manteiga para você. Brincadeiras à parte. Mas o que eu quero dizer é que você sentiu o pânico? O que você pensou no pânico? Lembra do meu nicho? Lembro. Nossa, milhas aéreas! Eu fiz assim também. Cara, a malha aérea parou. Parou. Aí você falou assim, Cara, queimei a ponte no pior ano. Podia ter queimado a ponte em 2015, não ia acontecer nada. Agora eu vou queimar logo em... E aí, o que aconteceu?
Cara, o nosso produto, ele tinha muito foco, Érico, na questão de milhas, assim, sabe? Hum, E o nosso aí, Érico, produto. Ah, era isso, cara, é isso mesmo. A reação que eu tive não foi muito diferente da sua aí, não. e Tinha aí? cinco. Não, e Você aí que lançou a mesmo assim? gente. Aí que a gente falou assim: olha, a gente tem que se reinventar aqui, a gente não pode depender disso de certa forma e tudo. O nosso produto, à medida que a gente foi validando ele, a gente entendeu que ele era muito mais do que questão de milhas aéreas, ele estava sendo na vida das pessoas uma transformação financeira, né? Ela Entendi. estava transformando a mentalidade financeira das pessoas e E. nós, ah, Não, não, continua, continua. e nós falamos assim, cara, a gente sabe fazer o negócio, a gente sabe fazer, mas a gente nas nossas discussões aqui, a gente falou assim, olha, nós não vamos criar um outro produto, mais com a pegada financeira, né? Que massa. E a gente sabe fazer. Vamos fazer de novo, nós vamos fazer um 6 e 7 de novo. Não esqueceu, né? E ó, deu certo, 165, mais acima. Não, esse ainda era esse estava no começo da pandemia. Ah, Esse entendi. foi, eu tô falando do terceiro. Ah, e o terceiro foi quando? O terceiro foi em maio. Maio. Aí já tava pandemia total. Aí já tava total, tava total. E aí, quanto Aí você fez nós, nesse de maio? nós refizemos tudo, Érico. Tudo, tudo. Hum, Tudo. É como se eu estivesse começando do zero, assim, recriando mesmo, mudando linhas de conteúdo e tudo. E deu 112. ah, 112 é um recomeço, 980. mas ainda com 6 em 7. Começo ainda com 6 em 7. E aí, como é que foi pra frente? E aí que as pessoas estavam cobrando a gente pelo nosso produto mesmo. Uhum, Porque ele estava sendo na vida das pessoas muito mais do que uma renda. As pessoas realmente estavam conseguindo fazer dinheiro sem precisar trabalhar mais para isso. A promessa estava validada. A gente com muito teste, com muito depoimento, com muita coisa bacana, sabe? Assim, com a coisa rodando legal mesmo, sabe? total. E aí, assim, não tinha passado tudo, mas nós decidimos reabrir mais uma turma do nosso produto original, na verdade, né? Que foi Aham, dos dois primeiros lançamentos. Os dois primeiros claro. lançamentos foi um produto, o terceiro foi um outro que foi validado também, afinal de contas, o 6 e 7 tá bom, né? 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 Nada mal, né? Nada Nada mal. mal. E aí a gente concentrou nossas energias aqui para fazer e organizamos tudo para relançar o nosso produto principal em julho. Uhum. Aí foi julho. E aí, mais uma vez, e a gente foi, cara, fazendo o que tá lá, Érico, fazendo o que tá lá. Assim, olha, vamos fechar um pouco o nosso ouvido para algumas coisas que podem atrapalhar a gente. Vamos focar no que a gente tem que fazer, vamos focar no que a gente tem controle. Hum, O que tava dando não confesso, não era. Hoje pode ser até fácil, simples falar, mas na época não foi, né? Tava, igual você falou, tava tudo na reta, né? claro. Nossa, Como é que é possível? empresa sendo criada, tudo funcionando, tudo legal, veio. Então, enfim, foi muito desafiador pra gente, né? Mas aí nós fizemos. Foi um lançamento que a gente teve praticamente menores condições de investir, né? Mas aí Cara, veio a surpresa, veio a grande boa, né? Na verdade. segura. Não, aí assim, foi muito trabalho, sabe? Cara, foi muito trabalhoso. A gente sabe que a gente passou aqui, sabe? E, e aí a gente fez R$ 447.555 nesse lançamento. Cara, 447 mil. Eu falei que podia ter acabado. Eu não aguento. Toda vez que eu lembro de tudo que passa, eu não consigo, não. Eu sou meio chorão mesmo. Perdão. Que isso, cara. Olha, 447 mil. E a gente tá falando
um tempo sensível, né? Pandemia. Esse momento difícil, essa crise, sei lá. Caramba. Eu fico me perguntando, você esperava os 447 mil? Não, não. Não, a gente planejou fazer, mas esse era o melhor dos cenários, né? Mas assim, não imaginava de muita coisa, assim, que eu acho assim, não sei, eu não sei te dizer assim, é, o que exatamente. Acho que foi assim, foi o resultado que a gente veio colhendo o ano inteiro, fazendo, trabalhando com muita seriedade, entregando muito, eu entreguei muito, eu tenho feito hoje com você aqui, eu tô fazendo a minha quarta live por dia, então eu tô fazendo 3 lives, então a gente tá fazendo o Ah, que tem que ser feito. E legal. assim, mas então assim, a gente não tem questão aqui de parar para. A gente não tem tempo para reclamar, sabe? Acho que foi o resultado disso tudo, sabe? Entendi. Foi o cume disso tudo, foi o pagamento disso. Foi a recompensa, a palavra certa. Cara, fazendo as contas aqui, eu não sei se eu faço direito, mas eu lembro que no evento você falava que queria fazer 7 em 12. Seriam R$ 1 milhão em 12 meses. Deu quanto até agora, se você fizer a conta direitinho? Você tem essa conta, mais ou menos? Tenho mais ou menos aqui. Se for somando aqui, eu posso até somar isso daqui, mas eu tenho uma conta que ela chega próximo dos 940 mil. 940 mil. É próximo disso. E se a gente pegar 940 mil dividido por os seus R$ 3.000, que era o que você ganhava antes, dá quanto? Quantas vezes é isso? Às vezes meu salário. 313, se eu não me engano. Vamos lá, se foi 313, tá bom? Só dividido por 12. Você tem uma calculadora aí para saber quanto que é 313 dividido por 12? Já tá tudo gravando aqui, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Se fosse 10, era 120. Se fosse 20, era 240. Cara, são 26 anos, é isso? 26 anos. É um faturamento equivalente, eu acho que a gente está falando de faturamento para deixar isso bem claro, né? Tem os investimentos, depois você tem que calcular o lucro em si e tal, né? Mas é um faturamento equivalente a 26 anos de trabalho. Quantos anos você tem? Eu tenho 32. 32. Em teoria, quando você tiver 26, 32 mais 26, eu sou ruim de conta mesmo, tenho que fazer essas contas. 8. É mais ou menos, por alto, a gente está fazendo conta de padaria aqui, a gente está fazendo a estimativa, é mais ou menos o que talvez você demoraria até os seus 58 anos para acumular ou ganhar ou faturar. E claro, seu salário de professor não seria o mesmo durante o tempo lá, e por aí vai. Né? Tem N outras coisas que não deve ser tudo isso, mas é muito louco começar a fazer essas contas de padaria, né? Que você, aos 32, tem a chance de usufruir uma qualidade de vida com honestidade, integridade, do que você teria potencialmente teria, sei lá, aos mais de 50 anos. É muito louco isso. E por isso que eu entendo quando você a verdade chorou, se emocionou, porque é incrível ver isso acontecendo. E agora que você viu, você não tem como desver. Isso aconteceu do final de 2019, vou chamar de final de 2019 até agora. Não se passou um ano. E é louco, né? Já parou pra pensar se você tivesse entrado em 2015, como é que você estaria agora? Pra que você lembrar disso? Não, eu não. Assim, cara, eu já parei pra pensar muito nisso, sabe? Mas assim, a fórmula, Érico, ela me melhorou. Você me melhorou muito como pessoa. Eu tenho buscado mais conhecimento, eu tenho buscado mais, sabe? Então, assim, uma das coisas que eu tenho aprendido muito tem sido isso também, sabe? Olha, vamos olhar para frente. Eu acho que eu poderia ter começado há 4 anos atrás, mas em compensação, tudo que nós estamos fazendo só está começando agora. Só tá começando agora. Nós Engraçado que eu acho tá só que começando.
Dito tudo isso, você deve ter feito o seu 6 em 7, né, o seu primeiro 6 em 7, mais ou menos, na mesma idade que eu tinha quando eu fiz o meu. Hoje eu tenho 10 anos a mais que você, né? Não parece, porque você sabe que eu tô bem conservado, mas fora isso, a conservação, muito exercício, meditação, né? Aquela coisa, deixando a válvula crescer e tal, inclusive tá ficando mais breve. Mas fora isso, eu tenho 42. Então, engraçado disso é que a gente está conhecendo mesmo, assim, conhecendo não, a gente está vendo, porque uma coisa é conhecer, outra coisa é a ficha cair, né? A ficha caiu pra gente junto, em teoria. Então, e ó, não me arrependo de ter conhecido ela quando eu conheci, não. Se eu queria conhecer mais cedo? Queria, mas eu só posso olhar pra frente também, né? Mas é legal. Ezequiel, vamos falar agora de... Que louco, parabéns. E, ao mesmo tempo, vamos tentar achar algumas coisas agora. Você com quase o 3º grau da faixa marrom, isso é R$1 milhão no faturado no ano corrente, né? No ano letivo, eu chamo de ano letivo, em 2020. Isso, você sabe coisas agora que você não sabia antes, quando você estava uma faixa branca começando. O que você falaria para você se pudesse voltar no tempo lá no evento? Tinha alguma coisa que você falaria para você? O que você cochicharia no seu ouvido? Se você pudesse voltar no tempo. Porque é interessante, né? Sabendo que você sabe agora, ninguém pode falar que é sorte mais, né? Não, não de forma Agora alguma. difícil, né? Agora, Tipo, gente, difícil. 100, 165, Difícil me 112, convencer do O que você falaria para você? Que dica que você daria para você mesmo? Cara, Érico, assim, eu tenho muito pra mim que sozinho eu não conseguiria ter feito o que eu fiz, sabe? sem Guilherme, no caso. E sem o Guilherme, no caso, porque o Guilherme é o lançador hoje aqui, né? Assim, na verdade, a gente faz tudo juntos, né? É muito importante você ter alguém para te apoiar, né? Mas, nossa, eu penso muito assim, uma coisa que eu aprendi muito em 2019 foi a questão da resiliência que eu tive que aprender a ter para construir meu conteúdo. Para estar presente toda semana, para estar fazendo lives ao vivo toda semana. Eu acho que essa consistência e ao longo do tempo também, a mudança do que era percepção de valor para mim. Né? Essa pandemia, tudo isso veio para mostrar para mim que o que eu achava que eu entregava de valor não era tanto valoroso assim, sabe? Como assim? Cara, eu achava que as pessoas estavam atrás muito assim de saber como ganhar dinheiro. Olha, então eu focava muito em produzir os meus conteúdos ensinando a pessoa a ganhar dinheiro. Que não é nada ruim, diga-se de passagem, né? Não Não é. é ruim, né? Mas eu acho que as pessoas querem, elas precisam mais do que isso, sabe? Então, hoje eu falo e eu vivo também uma vida diferente da que eu vivia ano passado. Hoje eu tô mais com a minha esposa. Hoje eu tenho tempo para me dedicar à minha atividade física com meu filho. Então, assim, eu entendo que essa mudança que a gente fez em função de tudo que aconteceu da pandemia, todo esse autoconhecimento que a gente está tendo, que a gente adquiriu nesses últimos meses, elas foram fundamentais também para as pessoas entenderem que a liberdade, né, a independência, ela não mora só no que você vai faturar, mas nas escolhas que você faz na sua vida, sabe? Então, acho que a gente entendeu muito isso. A vida que o Ezequiel tinha em 2019 é totalmente diferente de agora em 2020. Então, eu acho que muito disso se passou pela minha evolução, pela minha melhora como pessoa, pela produção de conteúdo consistente que eu consegui fazer e entregando muito valor para as pessoas. Não só o como do como fazer o dinheiro, mas assim, o como do que as pessoas, de como que as pessoas podem ser melhores, na verdade, sabe? Não sei se eu consegui te responder, não, mas... Você encontrou uma outra dimensão do que as pessoas estavam querendo. Entendi. Começou a sacar um pouco mais o seu avatar nesse contexto.
E aí, e provavelmente com isso você teve mais conexão com esse avatar. Porque ele se sentiu mais entendido. Isso foi essencial para esse lançamento de 450 mil, né? 447, anotei aqui os quebrados aqui. Total. Mas foi muito importante, assim. Então, assim, nós não estamos falando aqui só sobre o 6 em 7, é sobre você poder ir surfar aí em Brasília, é sobre você passar mais tempo com seu filho, é sobre ser independente não só financeiramente, mas ter uma vida melhor mesmo. A gente pode ter uma vida melhor. Eu achava que isso não era possível. E a gente não precisa, a gente precisa entender algumas coisas para entender isso. Então, essa independência, ela é muito maior do que o faturamento em si. Eu estou aqui, nós estamos aqui, talvez você esteja vendo aqui, eu estou no quarto do apartamento da minha casa. Aqui, se eu abrir a porta aqui, está o meu filho e minha esposa do meu lado aqui. Você não tá na BR, Eu não né? tinha isso e eu não tinha perspectivas disso. Não me incomodava, mas eu comecei a entender que eu não tinha perspectivas de ter isso. Se eu fosse mesmo ter a carreira acadêmica pro resto da minha vida, eu ia ter que trabalhar à noite o resto da vida, eu ia continuar perdendo as coisas o resto da vida. Então, isso que você faz vai muito além. Essa independência, né? Essa semana de independência que vem agora, ela é muito maior, ela é muito mais ampla do que qualquer coisa que as pessoas possam imaginar. A gente sabe disso porque a gente vive isso, né? Você sabe muito. Eu estou aprendendo, mas isso tem feito muito sentido para mim e espero que as pessoas também passem a entender isso de uma maneira mais clara também. A verdade é que dessas 1.000 e tantas pessoas, 1.000 e tantas, né? Não sei quantas exatamente estão em cada mídia, né? A gente transmite isso, sabe, pro YouTube, pro Instagram, até pro TikTok eu tô transmitindo agora, você vai vendo. Eu não sei quantas dessas pessoas essa ficha vai cair, mas eu sei que para algumas já caiu. Qual dica você dá agora para elas? Não as que estão indecisas, mas sim as que já decidiram, as que já são comprometidas, saíram da curiosidade para o comprometimento. Faz o que você está falando para fazer, só. Faz o que tá na Não forma. sai do caminho, faz o que está no GPS, que seja, faz o que está na fórmula, o passo a passo que está na fórmula. Eu acho assim, a gente tem muita informação hoje, sabe, Érico? E de todos os lados. A gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. E às vezes, né, eu falo que está ali, todo o caminho das pedras está ali. E a pessoa só tem que seguir o que está ali. Ela não tem que ficar olhando o que fulano, ciclano, o que não sei o que o outro não sei o que falou para. Faz o que está ali. Todo mundo aqui que está me vendo aqui, ó, vou olhar para a câmera aqui, ó, todo mundo que está me vendo tem controle sobre o que pode fazer. Faz o que pode fazer, o que está no seu controle, porque está lá o que tem que ser feito. Não tem que fazer. É o que está lá que tem que ser feito. Não tem que ser feito nada diferente do que está lá. Pega e faz. Pega e faz. Só isso. Pega e faz. Que vai dar certo. Show de bola. Ezequiel, foi um prazer enorme falar com você. Bora tirar um print? Bora lá. Bora. Vou tirar esse print e vou mandar para você. Opa, beleza. Aí eu vou tirar, eu vou imprimir e vou entregar a foto para você também futuramente também. Igual eu vou entregar pro Hugo, tá? Exatamente. Tô esperando o dia que eu vou entrar na casa do Hugo, vai ter a foto dele. Que é esse cara aqui? Cara, você sabe que esse cara é o Ezequiel, cara. Tirei a foto com ele no Fire. Figuraça, cara. Parabéns pela inspiração, de verdade. Vou até tirar esse print aí. Parabéns pela inspiração de verdade. E dizer, eu falo isso para você, falo para muitas pessoas, mas a repetição faz com que entre na cabeça de vocês. Sabe o que é o mais legal disso tudo? Não é os 940 mil que você já acumulou de forma íntegra e honesta durante esse tempo, e sim, é só o começo. Que agora você viu, não tem como desver. E vai ter... E se prepara, porque aquelas mesmas pessoas que potencialmente chamaram de louco maluco, algumas delas vão bater nas suas costas e falar uma seguinte coisa, tá? Elas vão virar para você e falar assim, cara, Ezequiel é o cara. E uma coisa que eu recomendo é que você não esqueça que você não é nem o cara
e nem aquele louco que ela falou. Você só é o Ezequiel. Enquanto você ficar presente que você só é aquele mesmo cara que um dia sonhou e agora fez, você vai estar crescendo cada vez mais. Né? Você não é nem o cara quando você consegue e nem é um fracasso quando você não consegue, você só é quem você é. E é isso que nos torna felizes, eu acho. Né? Apesar de ser parabéns, e as mesmas pessoas que chamaram de louco te chamam do cara agora, é incrível. Vai acontecer, hein? Escreve o que eu tô te dizendo. Mesminha pessoa. E nada de errado. Nada de errado. O mais interessante é você saber que é o mesmo Ezequiel por trás. Você lá atrás não era um fracassado, ou não quer dizer, não era uma pessoa menor do que você é hoje. Você só é a mesma pessoa. Tá bom? Obrigado, Érico. Foi um prazer enorme estar aqui, te agradecer por tudo que você fez. Que Deus ilumine sua vida, a vida aí da Juliana, dos meninos. Que você continue sendo essa pessoa que faz tão bem para tantas pessoas. Às vezes as pessoas me falam assim, que você impacta muito a vida das pessoas e tal, mas eu não tenho a noção. Não sei se talvez se você tem o tamanho que você é. Mas você é um cara muito grande, muito iluminado. A gente coloca você e sua família nas nossas orações sempre aqui. Fica com Deus também. E parabéns por tudo que você tem feito, tá? É um prazer para mim estar aqui com você. E dá um abraço no Guilherme para mim. Um dia quero tirar uma foto com ele, hein? Fechou? Tamo junto. Abraço, cara. Tchau, tchau.